Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez para acompanhar a nossa série do livro Um Curso em Milagres. No dia de hoje vamos abordar um tema muito importante: a separação e a expiação. Com vocês, nossa professora, facilitadora, orientadora, Rosângela Carvalho. Tudo bom, Rosi? Tudo bom? Mais uma vez estamos aqui, então, para darmos continuidade, né, ao estudo desse livro, que tem trazido assim, tantas respostas, né? A nossa busca hoje é pelo despertar. E através dele, a gente assim, tá conseguindo, né, conquistar esse objetivo, né, que é o nosso despertar. Perfeito. Aos pouquinhos, mais e mais pessoas vão despertando, voltando as atenções para esse conteúdo abordado aqui. Sim. Lembrando que temos vários outros episódios já gravados. Quem quiser, dá um pulinho lá e dá uma verificada. Mas, enfim, hoje qual o tema, Rosângela? Hoje nós vamos falar sobre as origens da separação. Tá? Antes de iniciarmos, falando sobre o despertar, né? Quando eu digo assim, eu não estou desperta ainda, que quando a gente descobre o que é o despertar, nós percebemos que nós estamos a caminho. Estamos a caminho do despertar. Desperto, que eu conheço Jesus Cristo até agora. Perfeito, perfeito. E para facilitar hoje, né, os estudos de hoje, você preparou um material aqui para gente? Sim, nós vamos hoje passar com as telas do PowerPoint. Conforme a tela, eu vou ler e nós vamos discutindo o assunto e nos inteirando do tema. Maravilha. Vamos lá para a tela do PowerPoint, então? Vamos lá, então. Hoje vamos de a separação e a expiação. Sim. Pois não, fique à vontade. Eu vou mudando aqui conforme você for solicitando. Sim. Podemos passar para o próximo? Sim, podemos passar. Então, comecemos. Sim. As origens da separação. Quando fala-se em separação, muitas pessoas podem pensar, que separação? O que está separado? É que já veio na mente. Na verdade, nós nos vemos separados da fonte. Nós nos vemos separados de Deus e uns dos outros, né? Como já foi falado, né, nós nos percebemos como seres individuais, egos, cada um no seu ego. E é sobre essa separação que nós vamos falar, certo? A separação, porque nós somos todos um, na verdade. Né? Nós somos parte de Deus e formamos uma coisa só. Junto com Deus, nós somos todos um. Então, as origens dessa separação, de nós com a fonte e de uns com os outros. Maravilha. Eu gostaria de combinar uma coisa contigo. Sim. Quando você for ler o texto, eu jogo ali na tela, você pode estar acompanhando naquela tela. Quando você estiver fazendo uma explanação, nos esclarecendo, eu prefiro jogar a câmera para você, para nós. Perfeito. Vamos trabalhar. Então, agora vamos lá às origens da separação. Pois não? Sim. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Eu gostaria de, conforme eu vou lendo, eu já vou falando, tá? Maravilha. Então, ele se estendeu. Quando Deus nos criou, ele nos criou à sua imagem e semelhança. Certo. Então, ele nos deu também o poder dele de também criar, certo? De estendermos também. Co-criadores. Co-criadores, isso Beleza. mesmo. Então, na criação, ele estendeu a nós, que somos as criações dele, né, a mesma vontade amorosa de também criar, certo? Entendi. Bom, pode lá, isso. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria
através da projeção. Tá. Nenhuma criança. Criança somos nós. Nós somos as crianças de Deus. Legal. Porque nós somos os filhos de Deus. Eu falo filhos no plural, porque nós nos vemos assim, né? Várias consciências. Mas, na verdade, nós somos a consciência crística. Cristo, que é o Filho de Deus. Só para ficar mais assim fácil de entender, pensa, Deus é uma energia, é uma consciência amorosa. Certo. Ele abrange tudo, tudo. Tudo que existe é Ele, é Deus, né? Ele, no se estender, quer dizer, quando Ele criou o seu Filho, Ele criou uma outra consciênciazinha, igualzinha a Ele, que é a consciência crística. Então, o Filho de Deus é Cristo, que é uma consciência igual a Ele, que é uma energia igual a Ele, energia amorosa, tudo igual a Ele. O Pai, Ele cria o Filho de acordo com o que Ele é. Não tem como ele vai criar uma coisa diferente. Então, ele criou... Tipo, o filho do pato sem cavalo, não tem o filho jeito, do... não tem jeito. Desculpa aqui é verdade, é exatamente assim. É didático. Mas é exatamente assim. Então, nós somos criados assim, iguais a Ele. Então, Ele é aquela consciência toda, que abrange tudo, pura energia. Ele criou Cristo, Cristo somos nós. Essa energia crística somos nós, que forma o Filho de Deus, que é a consciência crística. E nós aqui estamos nos vendo separados dessa consciência, formando cada um o seu egozinho, sonhando que está longe uns dos outros e longe de Deus. Tá? Entendi. Então, é isso. E, não vendo, tá. E quando diz aqui que a gente não perde isso, porque isso é nosso. Deus nos deu, foi o que Ele deu e acabou. Então a gente não perde isso. Não tem como falar que eu não sou perfeita, eu tenho esse problema, eu tenho aquele. Não. Você simplesmente. Talvez não tenhamos a consciência então, num determinado momento. Você simplesmente usa de maneira imprópria através da projeção. Mas está ali. Está ali. Então o que é a projeção? A projeção é aquilo que a forma como você vê as coisas, é aquilo que você acredita que está vendo, que na verdade não é a realidade. Entende? Estou entendendo. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta e que podes preenchê-lo com suas próprias ideias, em vez da verdade. Então, você acredita que falta alguma coisa, você vai buscar essa coisa e você busca sempre fora, e você acredita que aquilo que você sente que falta, você vai acrescentar com as suas ideias e não com a verdade, que como eu já disse, né, que Deus já te deu tudo. Deus criou você perfeito. Tudo já te foi dado. O que você tem que fazer é recordar e aí quando você recorda isso, você vê que você já tem tudo, certo? Então, voltando lá, quando eu falo assim, então, você sente esse vazio, você está projetando errado. Você está na consciência errada, você está na consciência do ego, só o ego tem falta das coisas. Tá? A gente sentindo um vazio para tudo que a percepção ou a projeção, a consciência está errada. Está errada. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Porque você sabe que você tem tudo. Se você está sentindo isso, você está projetando de forma errada. E a gente vai aprender o porquê a gente projeta. Normalmente as pessoas projetam de forma errada. A gente vai chegar lá. Porque eu posso te responder agora. Porque é o seguinte, nós estamos sempre mais no ego. Por isso que existe o que é o despertar? O despertar é você começar a ver tudo através da sua consciência crística, que é o Filho de Deus perfeito e amado. Então, quando você consegue olhar com os olhos, né, da consciência crística, certo, você vê o mundo perfeito e você se sente completo e íntegro e feliz. Então, quando você não sente isso, é porque você está percebendo através do ego. E como que a gente faz isso? Não é de um dia para o outro, com certeza. Mas porque a gente vai ter que transcender o ego. O que Jesus Cristo fez? Ele transcendeu o ego. Ele superou, ele fez com que
ele conseguiu olhar as coisas só pelos olhos da consciência crística. Então, ele via tudo perfeito, né? Ele não se abalava com nada, porque ele sabia que ele já tinha tudo, que o pai é um pai amoroso, que nunca ia tirar nada dele, que nunca ia fazer nada de ruim com ele. Né? Inclusive, depois a gente pode até falar, agora você vai falar assim, nossa, mas ele foi morto na cruz. Aí a gente pode até voltar ao seguinte: tudo que a gente vê aqui na Terra é uma projeção do nosso ego. Inclusive as histórias que a gente ouve, que acontece, é uma projeção também. Aí fala assim, mas como assim? A gente, para nós chegarmos ao conhecimento, a gente vai caminhar pelo mundo da projeção, que é o mundo das ilusões. E nós vamos passar por lições, né, que são de uma forma figurada, mas é uma forma que foi encontrada, ou um caminho, não sei, para nos conduzir para o caminho certo. Então, é usado de forma alegórica as histórias, né, porque se você pensar que só existe a perfeição, e que o mundo já é perfeito, e que Deus deu tudo para nós, e que jamais Ele castiga, quer dizer, não tem sentido o que Cristo passou. Entende? Não tem sentido. Então, o que Cristo passou foi no mundo das ilusões. Faz parte do mundo das ilusões. E ela foi necessária como um caminho, simplesmente. É complicado de explicar, mas... Não, mas dentro de um contexto de um estudo, um curso em milagres, que é a proposta nossa aqui, dá para ir entendendo, sim. Aos pouquinhos, com o coração aberto, com a mente aberta, contextualizando, né, sim, com a infinidade de ensinamentos que tem um curso, dá para entender, sim. Então, aquela passagem conhecida mundialmente com o Jesus de Nazaré, todos aqueles acontecimentos, aqueles foram faz parte a projeção das pessoas na época. Tanto é, agora, olha eu me atrevendo, tanto é que alguns viram de uma forma, outros de outra forma, a mesma situação. Cada um viu ou projetou com conformidade com o seu ego maior ou menor, mais liberto ou menos liberto. Vamos lá, professora, desculpe aqui. Exatamente. E continuando nesse assunto que eu acho interessante em relação a Jesus Cristo, o seguinte, o que Jesus, a mensagem de Jesus, era justamente isso que eu estou passando através do curso em milagres. Porque por isso que as pessoas não aceitavam. Porque se ele tivesse aqui falando o que os pastores ou padres falam, ninguém teria agido como agiu. Né? As pessoas não estavam preparadas, e até hoje muitas não estão, para ouvir essa verdade, que na verdade é uma boa nova muito grande, tão grande que as pessoas, é um presente tão grande, é uma dádiva de Deus tão grande, que as pessoas têm dificuldade em aceitar. Porque dizer que só existe a perfeição, que nós somos amados e que tudo é perfeito, por que é tão difícil de aceitar? Eu não posso perder a oportunidade de fazer uma gracinha. Você sabe que eu sou engraçadinho, né? Mas você se referiu à boa nova, que não é tão nova assim, né? Que é boa, mas essa, digamos, essa boa nova, essa mensagem, essa orientação... vem desde Cristo, vem desde Jesus Cristo. De Cristo, principalmente, né? Nos registros isso. Principalmente do Cristo. Desculpe se eu estiver interrompendo aqui, mas a proposta é essa. Sim, com certeza. Exatamente. Inclusive, na passagem lá que eu vejo, né, quando Jesus ele tem o despertar, ele fica tão maravilhado que ele quer falar para todo mundo que o sofrimento não existe, que aquilo tudo é uma ilusão. E o que acontece? De maneira figurada, que eu não sei explicar, né, que tem também, um anjo aparece e diz que demoraria muitos anos para que as pessoas pudessem entendê-lo. Mas, professora, assim, é bastante interessante, assim, o que importa é que a sementinha
foi plantada. Seja plantada, tenha sido plantada, seja plantada. Isso. E regada, assim, Sim, né? sim. Com devido cuidado, isso pode frutificar. Com certeza. Então, podemos continuar? Podemos prosseguir. Então, vamos lá. A hora que for para passar o slide, você me avisa. Tá, agora pode passar. Opa, perdão. Então, vamos lá, continuando. Então, esse processo, né, que é o da separação, envolve os seguintes passos. Acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Olha só como nós somos audaciosos, né? Achar que o que Deus criou, Ele criou tudo perfeito, Ele não fez nada de ruim, Ele nos deu tudo. E nós acreditamos que a gente pode mudar o que Ele criou, né? Continuando lá. Eu não acredito assim, eu não entendo assim, eu não penso assim. Existe o mal, existe a dor, existe o sofrimento, existe... Eu quero assado, eu entendo assado. Isso. E a gente acredita então, nisso. a gente está mudando a realidade que Deus criou, tá certo? Certinho. 2, acreditas que o que é perfeito pode se tornar imperfeito ou falho. Acredita que Deus te criou perfeito, mas você conseguiu ir lá fazer ele ficar imperfeito. No momento que a gente acredita, o que acontece? Nós acreditamos. Isso acontece comigo e com você, certo, e com todos nós. A gente projeta isso. A gente projeta isso através do nosso do ego, né? Através do nosso acreditar erroneamente. Isso, através da mente do ego, né? E não da mente crística. Então, quando nós transcendermos o ego, nós vamos falar só através da nossa mente crística. Correto? E aí, dentro da mente crística, você vai ver a verdade, a realidade, a perfeição, apenas a perfeição. Ô, professora, a gente vai aprender durante o curso técnicas como a gente conseguir esse estado de consciência mais adequado. Aos pouquinhos a gente vai falando. Existem técnicas? Existe. No Curso em Milagres, no livro Curso em Milagres, certo, existe exercícios que são feitos todos os dias. E no livro aparece 365... Inclusive, ele aparece ali na ponta, né? É isso, 365 exercícios. 365. Um por dia, para que você possa ir trabalhando a sua mente, para você conseguir se desprender das crenças que já estão enraizadas dentro de você. Que faz com que a gente não tenha a percepção correta. Não tenha. Com os nossos testemunhos, é do que a gente vê. O que é os nossos testemunhos, né? Tudo isso testemunha que isso daqui existe. Eu olho para a mesa e ela está aqui. Eu bato nela e eu sinto. Então, todos esses testemunhos asseguram isso. E a nossa mente, ela acredita e a gente vê, ao contrário, né? A gente vê aquilo que a gente acredita. E como nós somos todos um, o inconsciente coletivo, ele está impregnado em nós, certo? Então, tempos e tempos, a gente alimentando crenças que dificulta o nosso despertar. Certo? Então, você está falando de 365 exercícios. Isso. A gente vai conseguir passar aos pouquinhos aqui nos nossos encontros? Vamos tentar. Tá. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. 3. Acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Pô, ele te criou perfeito. E você vai lá e distorce. Você fica doente, vem aleijado, você vai caminhar pelas ruas sentindo que você não tem nada. Isso é distorcer o que Deus fez. Tá? Voltando lá. Acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Esse criar a ti mesmo, não estou falando do corpo, estou falando da essência, do que nós somos, da nossa consciência. Né? Então, a gente acredita que é isso, que nós criamos nós mesmos. Muitas vezes é isso que passa pela nossa cabeça. Tá? Vai. Próximo slide? Próximo. Então, vamos lá. Percepções equivocadas. Essas distorções que a gente tem, né, representam um retrato do que de fato ocorreu na separação. Na separação foi isso que ocorreu. Né? A gente começou a se ver separado e começou a distorcer tudo o que Deus havia criado. Quer dizer, pensou que distorcia, porque a gente não pode mudar o que Deus criou. Então, tudo que a gente imagina é apenas uma ilusão, porque a gente não
pode mudar o que Deus fez perfeito, continua perfeito. A gente simplesmente imagina, sonha, e se ilude com a ideia da imperfeição. Tá? Então, nós estamos falando da separação agora. Isso. O Jardim do Éden. Aquele descrito no texto bíblico. Isso. Como tudo, eu quero dizer o seguinte, como tudo que está na nossa percepção aqui é uma percepção, uma ilusão, o Jardim do Éden também é uma forma figurada, que está dizendo, inclusive, aqui, ou condição anterior à separação. Então, o que é o Jardim do Éden? É a condição que existia antes da separação. Entendi. O paraíso era o Jardim do Éden, que é o reino de Deus, que é onde tudo é perfeito. Tá? Então, era um estado da mente no qual nada era necessário. Se tinha tudo, não se faltava nada. Era o Jardim do Éden, o paraíso. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Eu posso fazer uma analogia de que ele começou a ouvir a serpente, aí pode ser o ego. Tá? Tudo que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tá? Na Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão, e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. Esse Adão representa toda a humanidade, todos nós. Nós caímos num sono profundo, tá? E não despertamos ainda. Nós estamos a caminho do despertar. Ouve-se hoje muito falar sobre esse despertar, né? Que nós temos que despertar, que nós temos que transcender o ego. Tudo isso é ouvido não só em Curso em Milagres. Eu já tenho ouvido sobre isso já há um bom tempo. Tá? O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Em escala absoluta, mas vem galgando alguns degraus nessa busca, né? Sim. Intuitivamente, as pessoas buscam o quê? Buscam isso que a gente está falando? O despertar, exatamente. Né? Vou lá, Ale. O mundo ainda não em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Enquanto você vive no mundo das ilusões e acredita nessas ilusões e continua criando de forma equivocada, não acontece o despertar. Certo? Eu estou entendendo tudo, estou prestando muita atenção, só que eu estou, assim, na verdade, com a atenção voltada mais para o 365. Sabe do que eu estou falando? 365, os 365 dias. Do ano? Só exercícios. É isso. 365 exercícios que são porque propostos no curso em Milagres para nos ajudar, auxiliar uma ferramenta nessa busca. Nessa busca. Inclusive, são coisas assim para você olhar para as coisas e tentar vê-las diferentes, entendeu? Porque você precisa aprender a ver com os olhos da mente crística. Que o que os olhos do corpo físico vê, né, não é a mesma coisa, tá? Mas pode voltar lá. Eu já mudei o slide, então tudo bem? Tá, tudo bem. O conhecimento liberta. Vamos ter até aqui uma frase, né, que diz: conheça a verdade e ela te libertará, né? Então, o conhecimento realmente liberta. Todo medo é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Tá? Como eu digo, né, se ele fez tudo perfeito, se nós somos filhos amados e perfeitos, quer dizer, quando a gente sente medo, é porque a gente está usurpando o poder de Deus. Perfeito. Tá? O escape do medo é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. O que é a expiação? A expiação é o desfazer. Desfazer. Tudo que nós fazemos de forma equivocada aqui no mundo das ilusões pode ser desfeito.
Então, quando você aceita a expiação, é você aceitar que os teus erros nunca ocorreram, não passou de uma ilusão. E você tem que ver, aceitar a expiação também olhando o teu irmão totalmente inocente, totalmente sem culpa. Todos nós. Ninguém nunca pecou. Nós somos impecáveis. A expiação é você conseguir olhar para a pessoa e não enxergar o erro nela. E desfazer os erros. Assim, Jesus Cristo olhava para a gente. Ele não importava o pecado que a pessoa tinha. Todos eram perdoados. Ele agia, né? A expiação era aceita para todos. O que é essa expiação? É o desfazer dos equívocos. E o que é o equívoco? Todos os nossos erros. Os nossos que nunca existiram, na verdade. Tá? O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quando você, às vezes, quantas vezes a gente na igreja ouve de um padre ou de um pastor, se você fizer isso ou pensar aquilo, você vai para o inferno, a tua consciência te condena, ou você diz assim, meu Deus, eu fiz isso, e agora, o que vai ser de mim? Ou então, eu fiz isso e eu vou ter que voltar na outra vida, porque eu vou ter que pagar. Isso tudo é falta de liberdade. Quando você conhece a verdade, você vê que os erros nunca ocorreram. Quando você aceita a expiação, que é o desfazer dos equívocos, você se vê completamente impecável e inocente. Permita-me ler novamente. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Certo. Legal. Porque como eu já estou dizendo, né, você não vai ter que pagar nada, porque você não fez nada. Então, o fato de você não se julgar pecador, devedor, você é livre. Né? Você, sabendo que Deus te criou perfeito e que te deu tudo, você tem tudo. A tua mente é que produz tudo aquilo que você tem, é que atrai tudo que você tem, seja de bom ou seja de ruim. Aqui no mundo da percepção, você pode ter um mundo de sonhos bons. Porque aqui nesse mundo, o conhecimento, a verdade, né, ela não vai aparecer totalmente, mas nós temos a perceber de forma correta para chegarmos ao conhecimento. Então, nesse mundo de ilusões, vamos então viver um mundo de ilusões boas, correto? Perfeito. Vamos prosseguir por lá? Vamos. O milagre é a correção da mente. Que bacana. Então, quando a gente fala um curso em milagres, é esse, um curso de correção da mente. Que bacana. Tá? Então, porque a nossa mente, como eu disse, né, é que vai projetando tudo, né? E é a que projeta de forma equivocada. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Quer dizer, não importa o problema que você tenha, não importa, pequeno, grande, você curou a mente, você curou, porque é a mente que projeta os erros. Você fala, eu estou doente. Você fala, não, eu não posso estar doente. Deus me criou perfeito. Né? Curou a mente. Então, qualquer problema é curado através, é sanado através da cura da mente, quando você percebe da maneira correta. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Todas as expressões de falta de amor. O ódio, a agressão, qualquer coisa, você é intocável. O teu ser, a sua essência, não tem como ser ferida, machucada, destruída, não existe. Né? O sofrimento não faz parte daquilo que Deus criou. Desde que tenhamos a percepção correta. Quando você diz isso, remete ao seguinte, quando diz lá no início, é inerente ao que você percebe ou não. Você não
sofre. Você imagina que sofre. Então, quando você diz depende da percepção, depende. Depende, no caso, de você perceber sofrendo ou não. Tá? Mas a sua essência, o seu ser, ele não sofre. É intocável. É intocável. É imaculado. Por conta da perfeição. Por conta da perfeição. Da natureza de perfeição. Isso. Quando existe o sofrimento, quando você está sofrendo, você está no ego. E não, você tá percebendo através do ego. Então, existe o sofrimento, digamos assim, didaticamente, para a gente poder entender. Então, é isso que eu quero dizer. Existe dentro da nossa mente equivocada. Você pode, mas se você curar a sua mente, ele deixa de existir. Deixa de existir. Sim. Entendi. Aí fica um pouco mais claro, mais didático para mim. Existe o sofrimento, sim, dentro da percepção equivocada. Em essência, na realidade, não existe. Não existe. Mas dentro... Tanto é que... da nossa matrix. Isso. Quando diz aí o milagre é a correção da mente, porque você na mente correta, a percepção correta, não existe sofrimento. Então, eu quero ler novamente. Quando diz que somos intocáveis, claro, na realidade, pois não, na realidade... Tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Tá? Você é intocável. Tá? A paz é um atributo em ti, e não podes achá-la do lado de fora. Isso é muito interessante. Tá? A enfermidade é alguma forma de busca externa. O que é, por exemplo, a ansiedade? É você em busca de algo que você quer uma casa. Aí fala, não é isso. Aí eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma fazenda, eu quero não sei o quê. Então, você buscando as coisas fora de você para preencher algo que só pode ser preenchido com valores internos. Entende? Que você não consegue buscar fora. Que por mais que você tenha, o que você busca está dentro de você, nunca fora. Certo? Perfeito. E eu vi mais recentemente, por conta de uma entrevista aí próxima, que está iminente, com um psicólogo, que o Brasil foi ranqueado, classificado pela Organização Mundial de Saúde como o primeiro país no planeta Terra em ansiedade, o país campeão mundialmente nessa questão da ansiedade. Principalmente entre os adolescentes, eu acredito. Né? Eu tenho percebido muito, porque o que tem faltado hoje nos adolescentes é a espiritualidade. Não é nem a religião em si. A espiritualidade é a busca da introspecção. Isso, do autoconhecimento. A busca de si mesmo. Isso. E isso está faltando. Né? Então, como que a gente encontra isso? Através da busca interior, do autoconhecimento. Né? De fazer, temos que parar e fazer uma introspecção, nos conhecermos melhor. Existe também, que diz Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós não conhecemos. Quando você pergunta, às vezes, para um adolescente, ou qualquer pessoa, ele vai dizer que ele é o ego, o que ele não é. Ele é uma ilusão, então, porque o ego é uma ilusão. Né? O que nós temos que buscar é quem somos verdadeiramente. Eu sou a Rosângela, estou aqui como Rosângela, eu estou, mas eu sou aqui, filho de Deus, né? Em busca do despertar, em busca da minha essência, é isso. E é isso que nos preenche, e que está faltando é isso. Eu quero propor aqui uma condição, uma situação, uma condição em que as pessoas estão cada vez mais materialistas. Esse é um movimento oposto, né? Contrário ao que a gente está falando, né? O materialismo. Sim. O materialismo seria aquilo, a projeção, né? Sim, tem muito a ver com... Assim. Podemos dizer assim. Tá. Então, o ser materialista, busca pelo materialismo, parece que vem sendo mais e mais incentivado, sendo... Através das redes sociais, através do marketing, da publicidade, das vendas,
Então, a gente é um desafio também isso. para quem tem que buscar a sua introspecção, conhecer-te a ti mesmo e buscar É isso mesmo, exatamente. E acho que é isso também que tem ocasionado a cabeça das pessoas. Elas estão assim sempre muito ocupadas com tanta informação e às vezes elas não param para pensar em si mesma, né? A busca de autoconhecimento e tem gerado essa enxurrada de informação, tem gerado ansiedade. Tem gerado uma certa ansiedade nas pessoas. Gera um monte de coisa. Gera, né? Tipo assim, a disputa, a busca para não ser inferior ou para ser superior. Tudo. E aí, de repente, eu estou só propondo isso, né? Desculpe aqui minha condição de leigo. Aí reside se perder onde o indivíduo, onde a humanidade acaba se perdendo. Na verdade, eu penso assim, que hoje, talvez, as pessoas estão, de uma certa forma, mais em busca de algo que elas não sabem o que é. Talvez antigamente as pessoas estivessem mais assim conformadas, mais um piloto automático, mais conformadas com a vida que elas levavam e todo conhecimento que vinha era um pouquinho ali, outro pouquinho ali. Agora hoje, através dos muitos conhecimentos e tudo mais e da evolução mesmo de tudo, eu acho que causa então nas pessoas uma certa vontade de aprender mais, uma busca de não sabe. Isso é muito legal, muito isso, bom. E é onde eles não estão buscando, talvez, no local correto, entende? Que é dentro de cada um. É onde acontece isso. Então, mas esse instigar, essa ansiedade, essa vontade da busca, talvez seja um gatilho, uma forma de empurrar essas pessoas para que elas se engajam nesse caminho do autoconhecimento, né? É uma forma de busca que elas vão acabar buscando, não é assim mesmo? Elas vão acabar buscando para poder suprir isso que elas estão sentindo. É como se fizesse parte do processo. Isso mesmo, parte do processo. Isso mesmo. Continuemos. Aqui eu estava falando, a enfermidade é alguma coisa, a enfermidade é alguma forma de busca externa. Como a gente estava falando, né? As pessoas se tornam doentes quando elas estão buscando fora aquilo que elas só vai encontrar dentro. A saúde é paz interior. Então, se você já se considera tem tudo, está em paz, a saúde ela vai existir. Só fazendo um adendo, né, que saúde e cura é diferente, tá? Você ter saúde é você estar saudável, tá? A cura, na verdade, é a cura da mente, é aquilo que vai deixar você nunca ficar doente, tá? Porque a saúde é um estado que você está com saúde. E quando você é curado, você nunca estará doente. Tá? Perfeito. Podemos passar para o próximo? Não, eu vou continuar aqui, que eu não terminei. Tá. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da sua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Então, quando você aceita a expiação, que você vê essas coisas, você aceita o amor, isso não só vai fazer um milagre em você, mas também vai corrigir as pessoas à sua volta. Mesmo que você... só o fato de você existir ali entre as outras pessoas, é como se você fosse uma luz no meio delas. Você estando no caminho de despertar, você estando na consciência correta, na percepção correta, você influencia as mentes ao seu redor, tá? Então, bem interessante. Isso. Podemos? Podemos. A expiação como defesa. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Então, cada um vai defender aquilo que acredita, né? Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro? E quanto tu o valorizas? Tá? Então, muitas vezes, você já tem as suas crenças enraizadas.
E aí, quando alguém vem com uma coisa diferente, você já defende com unhas e dentes. Né? A verdade é isso. A evolução, uma vez até você me perguntou sobre a evolução. Não sei se você vai lembrar. A evolução é um processo no qual, aparentemente, passas de um estágio ao seguinte. Evoluir é isso, você, né, sai de um estágio para outro. Perfeito. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para frente. Certo. Evolução é isso. Tá. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. Bem interessante. Porque você retorna a minha essência, retorna a sua criação, como você foi criado, perfeito. Ah, eu compreendi. Legal. Isso. Bem mesmo. Porque se nós somos criados perfeitos, então na nossa criação, na nossa origem, nós somos perfeitos. Então, conforme a gente evolui, a gente retorna para o início. Oba, gostei dessa assertiva aí. Legal, né? Bem didática. Pois não. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Então, conforme você desfaz os seus erros, você liberta do passado. Porque os seus erros ficaram no passado, correto? E o passado não existe, já deixou de existir. Quando você aceita a expiação, você se liberta, então, de tudo aquilo que você carregava como bagagem do passado, correto? Ela desfaz os teus erros e economiza tempo, fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos. O que é isso, economizar tempo? Você não tem que ficar voltando, não tem que ficar reencarnando, não tem que ficar matutando. Você economiza tempo, você não tem que ficar voltando. Quando você vê que você não tem nada de errado, que você é impecável, você não tem que ficar, como se diz na roda de Sansara, morre, volta, morre, volta, morre, volta, morre, volta. Esse ciclo vem há muito tempo que tem que ser quebrado. Não, você sendo impecável, você não tem que ficar retornando. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Fala novamente, para eu entender melhor, sobre a expiação. Ela seria? O desfazer dos erros. Por que eu falo desfazer? Por que você falou do desfazer? Porque uma coisa que não é eterna, ela pode ser desfeita, certo? Como eu já disse, nós aqui na projeção, nós fazemos as coisas. Deus cria eternamente. Tudo que Deus faz é eterno. Deus não cria nada que não é eterno, tá? Tudo que não é eterno não é criação de Deus. Fomos nós que fazemos. Fazemos através da nossa ilusão. Então, o que nós fazemos é tudo ilusório e pode ser desfeito. Certo. A expiação é aceitar que os erros nunca ocorreram. Eles são desfeitos. Então, eu estou expiando a partir do momento que existe uma forma diferente de dizer a expiação, como eu já por exemplo, pela doutrina espírita, por exemplo, quando você está expiando, você está, pelo que eu entendi, não sei se eu vou falar, você está sofrendo, passando por um karma, está expiando uma falta que você fez em uma outra vida. Está pagando. Um erro. Isso. Certo. Esse é um dos significados através da palavra. Isso. Sobre a ótica. Isso. Sobre a ótica. Isso. Agora, o que é expiar, segundo o curso em Milagres? Perfeito. É desfazer. Desfazer o erro. Eu olho para você e não olho e não vejo os teus erros. E olho para mim e não fico revendo meus erros passados. Eu não vejo. Eu sei que quem fez os erros é o ego. E o ego é uma ilusão feita por nós, que não existe. Os erros, eles estão no mundo da percepção errada. Os erros estão no mundo da percepção, que é no mundo da ilusão. O que é ilusório nunca existiu. Então, quando você tem plena consciência de que tudo que está no mundo da ilusão nunca realmente existiu... Eu estou espiando.
Passei pelo processo da expiação. Você passou pelo processo da expiação. Tá. Quando você desfez os seus, você não olha para os teus erros. Quem te ajuda a fazer isso é a mente crística. Por que a mente crística? Cristo. Porque com a mente crística, você vê só com os olhos da alma, com os olhos do espírito, com os olhos da sua essência, com os olhos que só vê a perfeição. Tá, só um minutinho, deu para entender certinho, mas eu preciso ler isso aqui novamente. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Tá. Expiar, com as minhas palavras, assim, seria, com as minhas palavras, hein, professora, ter uma consciência, uma percepção, isso, uma observação ou uma projeção adequada, ou mais adequada. Isso, através da mente crística. Perfeito. Certo. Deu para entender certinho. Isso. Tá? Então, pode. Não. Podemos passar? Aí eu falo assim, você não tem que ficar revendo os teus passos, então você não precisa mais ficar voltando. E por isso economiza tempo. Você precisa de conscientizar. Isso, porque hoje as pessoas pensam seria assim... conscientização, assim, nas minhas palavras, a questão da expiação. Por que economiza tempo? Porque você fica aqui, ou você fica voltando para pagar, ou você acredita que vai para o inferno e fica ou acredita que vai ficar dormindo, não sei aonde, esperando não sei o quê. Então, se você sabe que tudo é perfeito e que não existe, você economiza tempo. Quanto tempo não é perdido nisso? Quer dizer, tempo também, o tempo ele só existe na nossa percepção, né? Tá. O tempo, na verdade, não existe. Mas, tá? Tá. Aí até que vou falar certinho? Foi tanto é que vou falar sobre a expiação e o tempo, né? A expiação e o tempo. Nós estamos no 49º minuto de gravação, mas prossigamos aqui. A expiação e o tempo. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Então, existe o seguinte, eu vou falar hoje que fica meio assim, para não ficar confuso. É como se fossem duas realidades, entre aspas. A realidade, a verdade, é só a perfeição, Deus, o reino de Deus. Só essa é a verdade em si, imutável. Mas existe a outra realidade, entre aspas, que é a nossa aqui no mundo virtual. Isso, no mundo das ilusões. Dentro dessa realidade nossa criada, existem coisas que acontecem que é justamente para nos levarmos para o caminho, para chegar ao conhecimento, para nos tirarmos desse mundo de ilusão. Então, existem as coisas que vão acontecendo propositalmente, que é justamente para isso, para a gente sair desse mundo. Nas palavras, digamos assim, a realidade virtual faz parte do processo. Mal necessário. Para que a gente possa, na verdade, encontrar caminhos. Como nós, por exemplo, como eu falei, nós estamos lá dormindo igual, eu falei Adão, né, nós estamos sonhando. Deus nos deu o Espírito Santo para que fosse aquela voz que fala com a gente o tempo todo, tentando nos conduzir, né, para o caminho certo. Entende? Então, aí levando de volta aos trilhos. Levando de volta aos trilhos. Isso. E aí os acontecimentos dentro do mundo da percepção, tem os acontecimentos adequados a cada um de nós para que nós nos despertemos, entendeu? É isso. Maravilha. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo. Mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. Olha, não, eu preciso ler novamente isso. Não, pode prosseguir. Só um minutinho, gravando ali, belezinha, tá, certinho. Quer que leia de novo? Vamos lá. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. Olha que bacana. Então, aí também vai deixar de existir, né? O tempo vai deixar de existir, né? Quando toda a expiação, todo mundo já está na consciência, na percepção correta, desfez todos os erros. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Então vamos lá. O altar de Deus.
as muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para se atingir a expiação. Aqui eu entendo da forma seguinte, né? Muitas vezes você usa o corpo como meio para atingir a expiação. Como que você usa um meio para atingir a expiação? Tem gente que vai, por exemplo, vou nascer aleijado porque eu estou pagando tal coisa, eu estou doente porque em outra vida eu fiz tal coisa. É como se o teu corpo fosse capaz de expiar alguma coisa. E não é. A expiação, ela é simplesmente na mente. Quando a mente certa olha para a coisa de forma correta, através da mente crística, tudo é desfeito. Então, a expiação em termos físicos é impossível. Tá? É impossível. Sua verdadeira santidade está no altar interior, que é a nossa essência, dentro de nós. Né? A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. Então, eu não posso olhar para você e ver a tua essência com os olhos do ego, com os olhos físicos. Eu tenho que ter a minha mente crística desperta para vê-lo com os olhos da alma. Tá? Perfeito. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação, que é o desfazer dos erros. Tá? Então, pode passar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o 10º slide. A aceitação da expiação. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, devido à inevitabilidade da decisão final. Mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Então, que diz assim, a expiação é o fim de todos, né? Todo mundo vai desfazer todos os erros, todo mundo vai chegar na iluminação, todo mundo vai despertar, todo mundo, isso não tem... É o alvo. É isso, e isso é certo. Onde tudo vai se convergir. E isso é certo, e não tem dúvida alguma. E você pode, desculpa que bati a mão, quando se diz em livre-arbítrio, a única coisa que você pode escolher é quando. Quando você vai despertar? Quando? Mas você vai. Entendeu? Aí está só o livre-arbítrio, na escolha de quando. Perfeito. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Com certeza. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Lembra da história? Aprende pelo amor ou pela dor? Né? Tem muita gente que aceita a dor. Só que a dor... tem limite. Né? E chega uma hora que ela para e pensa, tem que existir um caminho melhor. Né? E existe. E é onde as pessoas vão obrigatoriamente buscar. Buscar, isso mesmo. As respostas. Isso. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Bastante, bem interessante. Vamos lá para o 11º slide. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. O que significa? Olha aqui, a gente vive adiando, né, o nosso despertar, a nossa busca pelo autoconhecimento, pela verdade. Às vezes você vai falar com uma pessoa, ela fala, quando eu morrer eu vou ver isso, só vou descobrir isso quando eu morrer, sempre lá na frente, sendo que a vida é o agora.
tolerar esse adiamento, né? E você reconhece que você adiar isso só adiciona dor desnecessária. E quem quer dor? Quem gosta de dor? Nem a necessária a gente está querendo. Muito mais a desnecessária. Isso, pode passar. Pode passar? 12º. A perfeição. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. E os meios para isso já foram providos e não envolvem nenhum esforço da parte delas. Tudo já foi feito, tudo, na verdade, tudo já nos foi dado. Tudo. A gente não tem que fazer esforço nenhum. Nenhum. Às vezes, inclusive, a gente fala assim, tem nas passagens, né, que fala, olhai os lírios do campo, né, que simplesmente eles já são perfeitos. É isso que a gente tem que reconhecer. A gente não precisa fazer nada. Né? O que a gente tem que fazer é buscar dentro de nós. O que é isso? É fazer um silêncio interior. É praticamente não fazer. É o parar. Meditar seria, o que é isso? É o encontro com você dentro de você mesmo, não é isso? Então, na verdade, a gente não tem que ficar lutando contra as coisas da vida, né? A gente tem que confiar, a gente tem que fluir. Deixa eu dar um cortezinho em que pese a seriedade, a importância do assunto. Aí eu pensei aqui, meditar seria sem silenciar o lado prostituto da mente, a prostituição da mente, que projeta tudo indevidamente, conforme o ego. Isso traz dores desnecessárias. Isso. E, exatamente. Enfim, são chegados os tempos da necessidade da expiação. Estou refletindo certo? Maravilha. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Esse altar, gente, é dentro de nós, tá? Estou falando esse altar, o altar de Deus é dentro de cada um de nós, tá? Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição, tá? Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Deus e suas criações, olha, Deus fica faltando um pedaço sem você, sem mim. Então está tudo interligado. Tudo interligado, tá? Ele depende delas, das criações, que somos nós, porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado. Sente medo, é porque você não está na projeção correta. Você tem que retornar, voltar, tá? Eu queria sugerir que você tomasse um pouquinho d'água. Eu sei que você está falando não, não precisa, não pode deixar. Já estamos acabando. Tá. Acho que é a próxima, não sei Próximo slide. Eu acho que é o último. Terceiro. Eu acho que é o último. Deus é solitário sem os seus filhos. E eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Somos todos Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a forma de curar essa separação que nós imaginamos existir. Né? E a expiação é a garantia disso. Quando a gente não vê, porque quando você não vê um problema no outro, você se vê perfeito, você vê o teu irmão perfeito, você vai ver que você também é. E aí todos nós somos. Então, através a expiação serve também para isso, né? Para que você não só desfaz os teus erros, mas você olha para os teus irmãos e desfaz os erros deles. Então, você não vai mais enxergar mais o problema, não vai mais ver de forma equivocada, certo? A expiação, então, é um caminho para isso. E somos todos um. Pode passar. Gratidão. É isso.
facilitadora dos estudos do livro Um Curso em Milagres, Rosângela Carvalho. Isso. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito instrutivo, foi muito clara a tua exposição. Eu gostei do recurso aí do PowerPoint, com o texto acompanhando a sua fala. E vou até sugerir que das próximas vezes, espero que haja. Sim, haja, com certeza. Né? E que a gente faça esse mesmo modelo aí. Sim. Eu achei bem bacana. Legal. E eu até acredito que, independentemente das pessoas terem assistido ou não os episódios anteriores, as pessoas vão se conectar e vão entender, compreender bacana mesmo. Sim. Tamanha grandiosidade da didática aqui hoje. Sim, que legal, fico feliz. Bem legal. E fica a dica também, se quiserem, está disponível aí 3, 4, não lembro direito, episódios também que podem ajudar aí nos estudos. Sim. Então, beijo no seu coração. Beijo no seu coração também. Gratidão e até uma próxima oportunidade. Até.